Vamos ler a palavra de Deus? 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado por Deus: portanto, visto que nós temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Repito, não desanimamos. Verso 2: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho, isto é, nossa boa nova, está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era, ou seja, o espírito dessa era, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Verso 5: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Verso 7: mas temos este tesouro, tudo isso que Paulo falou anteriormente, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Preste atenção ao 8º verso: de todos os lados, de todos, nós somos pressionados, mas não desanimados. De todos os lados nós ficamos perplexos, mas não desesperados. De todos os lados nós somos perseguidos, mas jamais abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e, por isso, nós falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Verso 15: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo algo, para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê passa, é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Amém. Eis um texto bíblico de uma riqueza impressionante, esse que vamos partilhar da palavra de Deus. Paulo, apóstolo ungido por Deus, escreve à igreja que está na cidade de Corinto,
e ele orienta as pessoas que estão vindo para a fé, as pessoas que estão conhecendo Cristo ressurreto, que estão recebendo a pregação da palavra de Deus, mas que estão no meio de lutas enormes, que estão sendo pressionados por muitas coisas, e que inclusive essa nova vida que começaram a viver, ela está sendo desafiada, estão sendo pressionados inclusive a abandonar essa fé, porque muitas pessoas estão dizendo: o que existe é um mundo natural, o que existe é você ganhar dinheiro com o seu trabalho, o que existe é você ter algumas alegrias e prazeres no mundo, chega uma hora que você morre, tudo isso acaba e a vida é assim mesmo. E essas palavras começaram a trazer apreensão ao coração daqueles que receberam a fé, receberam o Evangelho, que receberam a vida da ressurreição, mas estavam sendo pressionados por uma série de coisas da vida. E Paulo escreve, e Paulo diz que Deus preparou para o ser humano algo que está redimindo todas as áreas da vida. O Mauro, quando nos ministrou hoje a oferta, ele falou uma palavra aqui que eu gostaria de explicar um pouquinho mais para você. Que tudo na nossa vida deve ser vista pela ótica redentiva, ou seja, da redenção. Absolutamente tudo. O nosso casamento deve ser olhado pela ótica da redenção. O que é a ótica da redenção? Deus fez tudo belo e perfeito, mas o ser humano se afastou de Deus e tudo começou a dar problema. E agora Deus está redimindo de novo a vida e colocando a vida num lugar, mas isso é um processo, e esse processo a Bíblia chama de santificação. Quando a gente fala que tudo precisa ser vista sobre a ótica da redenção, nós estamos falando que a nossa profissão precisa ser olhada assim, nós estamos falando que a criação dos nossos filhos precisa ser olhada dessa maneira, nós estamos falando que a arte está sendo redimida para a glória de Deus, que a natureza precisa ser cuidada para a glória de Deus, que os nossos dons não devem ser usados por motivos egoístas, mas devem ser usados para o bem do próximo e para a glória de Deus. Isso é viver de forma redentiva. E Paulo vai comparar alguns sistemas de vida. Paulo vai dizer assim: olha, há pessoas que eles não têm uma perspectiva de futuro, a vida então passa a ser o aqui e agora. E para Paulo, essas pessoas vivem uma vida como se fosse uma grande Disneylândia. A vida é um lugar para a gente chegar, tentar se divertir um pouco, curtir algumas coisas, usar os nossos sentidos, porque a vida vai acabar. O texto da Bíblia que define tudo isso é: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E esse é um estilo de vida que propõe como se a vida fosse uma Disneylândia, em que você vai para um brinquedo, vai para outro, se diverte, tem emoções e depois acaba. Mas você e eu, nós vamos perceber rapidamente que a vida real não é uma Disneylândia. Que a vida real, você tem responsabilidades. Que a vida real você toma decisões. E a Bíblia Sagrada nos dá critérios, mas ela não toma decisões pela gente. É a gente que tem que tomar decisão. Veja, a Bíblia Sagrada te dá critério de como você deve cuidar da sua saúde, mas ela não toma decisão por você. A Bíblia Sagrada diz como a gente deve viver a união com o esposo e com a esposa, mas quem escolhe o esposo ou a esposa é você. A Bíblia Sagrada diz que como você deve lidar com o seu dinheiro, mas é você que faz escolhas no que você vai gastar. E como a gente faz escolhas, a gente percebe que toda escolha envolve eu escolher algo e abrir mão de algo. O problema é quando a gente abre mão da coisa certa e escolhe a coisa errada. E a vida nossa mostra que a sociedade sem Deus está vivendo assim. Abriram mão
dos preceitos do Criador, dos preceitos para a vida redimida, e começou a tomar decisões a seu bel prazer. Bem, Paulo vai dizer, esse estilo de vida vai ficar claro logo que você não está numa Disneylândia, que a vida séria, ela é dura, há sofrimento, há dificuldades, e você precisa de algo maior que você, senão você não vai suportar a pressão da vida. Isso é uma primeira coisa. Mas Paulo vai dizer que há uma segunda forma de vida também, que não é baseada nas Escrituras também. Que estilo de vida é esse? É um estilo de vida que eu já sei que o mundo material não é uma Disneylândia, que até a natureza às vezes é hostil a gente. Tem terremoto, tem maremoto, tem tsunami, tem veneno de cobra, tem animal peçonhento, tem acidente de trânsito, ou seja, o mundo real não é de brincadeira. Então essas pessoas de posse dessa informação falam, então eu vou focar no mundo do espírito, no mundo espiritual apenas. Então elas dizem assim, tem coisas que eu não estou vendo e é da vida. Por exemplo, há demônios, há anjos, há horóscopo, há leituras espiritualistas. Eu preciso de algumas ferramentas para eu não cair nos grandes problemas espirituais da vida. Por exemplo, eu não quero ser enganado no meu casamento, então eu recorro a alguém que tem acesso ao mundo espiritual. Eu não quero sofrer doenças, ou acidentes, ou assaltos, eu vou num lugar e peço para fechar o meu corpo. Isso é um estilo de vida também. É um estilo que nega o mundo material, se abre para o mundo espiritual, mas se abre sem entendimento. Se abre buscando coisas que vai lhes dar segurança, mas no final da história é um mundo cego. É um mundo em que, se você usar apenas o raciocínio, a tua inteligência que Deus te deu, você vai perceber que não pode ser assim. Eu acho muito curioso que no trajeto do meu trabalho, proliferou umas propagandas muito particulares. Eu não sei se vocês estão vendo isso, mas há uma propaganda espiritualista enorme na cidade de São Paulo. Você olha os postes, você olha faixas, rádio, está dizendo assim, traga o seu amor de volta. Ou se não, faça sua vida dar certo, pagamento só depois do resultado. É uma coisa assim incisiva. O que significa isso? Que as pessoas estão com medo do futuro. Estão inclusive com medo do que elas estão vendo, e elas precisam ter acesso ao futuro para saber como conduzir as suas vidas. E por exemplo, um dos cartazes que eu acho mais curioso é: trago a pessoa amada aos seus pés. É muito curioso essa frase, porque que acontece? Se eu amo uma pessoa e a pessoa vai ser amarrada e trazida nos meus pés, não é mais a pessoa que eu amo, agora ela é um escravo. Percebeu a inconsistência disso? E outra coisa, eu matei a pessoa, porque se a pessoa agora só faz o que eu quero, ela não existe mais. Deu para entender a inconsistência disso? Mas as pessoas estão tão cegas, tão medrosas do futuro, que elas pagam para isso. Aí vem Paulo, e Paulo diz assim: vocês vão perceber rápido que o mundo não é uma Disneylândia, mas vão perceber também que o mundo não é um mundo cego dos espíritos. Vocês precisam de algo para guiar a vida de vocês em segurança. E é aqui que Paulo traz uma oferta de vida que vem do próprio Cristo ressurreto. E que oferta de vida é essa? É uma oferta de vida que não nega o sofrimento e não nega que nós não temos controle sobre as coisas da vida, mas oferece um guia certo para nós atingirmos o alvo que ele chama aqui de tesouro e de felicidade. É por isso que o título de 2 Coríntios 4 é Tesouros em vasos de barro. É muito curioso, ou seja, o ser humano é um vaso de barro, ele é frágil. Nós estamos vivos, amanhã podemos não estar. Você já pensou nisso?
Você já pensou que hoje você cuidou de você, você deu banho em você, você passou perfume, você colocou as suas melhores roupas, você se penteou, você cuidou de você. Mas se algo sair de você, que é a sua alma, ninguém nem quer mais ficar perto de você. Já pensou nisso? O seu cheiro já não é bom, a sua companhia ninguém quer mais, você nem pode ficar no mundo dos viventes. Percebe a fragilidade da vida? O que Paulo está dizendo é: dentro de você existe um tesouro, que é a sua comunhão com Deus e que possibilita você fazer coisas maravilhosas, inclusive você pensar sobre a vida pós-ressurreição. Mas tudo isso está no invólucro de barro, que hoje está e amanhã pode não estar mais, que existe hoje, mas amanhã pode não existir mais. E ele vai dizer assim: então, vocês precisam agora verificar que a verdadeira vida vivida agora não é a vida que nega o sofrimento e o mundo material, e nem é uma vida espiritualizada que você tenta negar o oposto disso. Paulo vai apresentar uma vida que você vive agora, com valores que você está vendo no futuro. A sua perspectiva do futuro faz com que você viva valores agora nessa vida. E Paulo coloca essas questões para a gente, mostrando que o mundo que nós vivemos tem pressão sim, tem desânimo sim, tem coisas que afetam a gente, tem coisas que machucam a gente, mas a verdadeira beleza é como nós reagimos a isso, porque nós não estamos livres dessas coisas, mas os nascidos de novo, os discípulos de Jesus, eles reagem de maneira diferente, porque eles estão vivendo o presente com olhos no futuro. E a primeira coisa que Paulo vai dizer, que a verdadeira vida não é aquela que você aposta tudo no futuro e você não sabe a respeito do futuro. É uma vida que você crê no futuro que Jesus prometeu e começa a vivê-lo já agora. Essa é a diferença. É possível então você viver com paz no meio da guerra. A guerra é hoje, mas Cristo prometeu paz. Então você está começando a viver esses valores de paz hoje. Você vive num mundo que entristece você bastante, mas Cristo prometeu uma alegria que o mundo não pode roubar. Então você começa a viver essa alegria hoje. E Paulo usa 4 palavras que eu acho uma das coisas mais belas da Bíblia, porque a Bíblia Sagrada não engana você a respeito do que é a vida nesse lado da vida. Há dificuldades, as coisas estão fora do lugar, as coisas geram em nós entristecimentos, mas a gente tem um suporte, como pregou aqui hoje, exortou a Fabiana. Tem algo que dá suporte à vida, nos mantém em pé, que a ação do Espírito de Deus em nós hoje faz a gente olhar o futuro e viver essas coisas já hoje. E eu queria que projetasse aqui essa mensagem como um tesouro em vasos de barro, porque Paulo vai dizer: a verdadeira vida é uma vida que a gente não faz de conta, não é uma Disneylandia espiritual, nem um mundo espiritual longínquo. É uma vida que a gente vai experimentar pressão. E ele vai dizer assim: nós vamos viver pressionados, mas não desanimados. Deixa eu fazer uma pergunta singela para você. Se você fosse enumerar aí 3 pressões que você está vivendo nesse momento da sua vida, você consegue definir rapidamente aí? Talvez alguns de vocês vão falar: pastor, 3? Está fácil. Quer que eu diga 30? Você quer ver pressões muito comuns aqui em nós? Pressão para sustentar a família. A gente não vive isso, gente. Pais e mães de família, a gente convive com isso. O que vai ser do amanhã? O que vai ser do futuro? Como é que os meus filhos vão estudar? Como é que eles vão ser alguém na vida, na sociedade? É uma pressão. Outra pressão que está diante de nós:
idade passando. Não tem essa, gente? É curioso como a gente acha que sempre... A nossa cabeça parece que acha que a gente tem 25 anos sempre. Esses dias eu vi uma coisa curiosa. Uma pessoa de 65 anos olhou para o outro e falou: olha o velhinho ali. Porque a gente não se percebe assim. A gente não se dá conta que envelhece. Na nossa mente a gente está com uma idade anterior. E a gente inclusive quer fazer algumas coisas. Daqui a pouco você percebe que não dá. Você vai jogar futebol, corre 1 minuto e meio, não dá mais. E você corria, 3 horas. Por que isso acontece? Porque nós vamos sofrendo pressões. Pressão para criar filhos. Essa está fácil, não está, gente? Qual é o jeito, pastor? Qual é o modo? Na minha infância eu não tive nada e faltou um monte de coisa, mas a gente viveu. Aí hoje a gente dá tudo para o filho, só que a gente também não controla, porque o filho não reconhece isso. Como é que a gente faz? Pressionados. A gente vai ver um episódio na Bíblia de um homem chamado Jó. Esse homem foi pressionado em tudo que um ser humano pode ser pressionado. Ele era bem-sucedido, justo, enriqueceu legitimamente, mas veio à vida com as circunstâncias, levou os filhos, levou a fortuna e levou a saúde. O que sobra para um ser humano assim? Paulo vai recuperar então esse tipo de vida. Ele vai falar: mas aqueles que conheceram Jesus, eles não têm os olhos no presente, eles têm os olhos no futuro, e passam a viver esses valores do futuro agora no presente. Por exemplo, você sai de casa, vai ao médico, tem um resultado de um exame, de um diagnóstico, e aparece uma coisa absolutamente que tira você do chão. Pressão. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha saúde? Mas Paulo diz: tem um jeito de você viver assim. Porque ser pressionado é ser humano. Nós vamos ver pressão em todas as áreas da nossa vida: finanças, filhos, famílias, a nossa idade biológica, tudo isso. A Bíblia fala: viver pressionado tudo bem, mas você não pode perder a alma. O que significa isso? Você não pode desanimar. Queria que você prestasse atenção nessa palavra. Nas línguas antigas, alma significa ânima. Ânima é a palavra que está no meio daquela palavra aqui. Olha ela aqui, ó. Ela está exatamente aqui, ó. Sabe o que é desanimar? É você perder a alma. É você perder o gosto sobre as coisas. É você perder a esperança sobre as coisas. Por quê? Porque a esperança está em você mesmo e no mundo ao seu redor. E como tudo vai desabando, você perde a alma, você não tem mais alegria. O Espírito de Deus não gera mais em você alegria, o ânimo. Você não vai envelhecendo com alegria, você vai envelhecendo com murmúrios. Você vai ganhando a vida, e a vida vai sendo uma sobrevivência se você se deixar ser desalmado. Mas Paulo vai dizer aqui: porque Jesus Cristo vive, porque Ele ressuscitou, o seu corpo é frágil, as suas circunstâncias são frágeis, mas Deus colocou um tesouro dentro de você, que é a esperança da glória e da salvação, que é uma realidade que Deus vai trazer ao nosso mundo. Amém, gente? É por isso que Jó olha para o seu desespero, para a sua pressão e diz assim: eu sei que eu estou pressionado, mas o meu Redentor vive, e no tempo certo Ele vai vir me salvar. Amém, gente? Isso é um tipo de vida realista, que não nega o sofrimento, mas vive no ânimo, vive almado, vive esperançoso. Mas Paulo vai adiante e nos dá uma segunda perspectiva. Nós vivemos uma vida que a perplexidade é uma realidade. Gente, eu não sei vocês, mas com as redes sociais o mundo ficou mais perto da gente, não é? Assim, vamos pensar, há 30 anos, a gente ficava sabendo, sei lá, num dia, umas 3 coisas ruins. 3. Sei lá, alguém roubou alguém ali, teve um acidente ali, alguém morreu. 3.
Agora, com as redes sociais, quantas notícias ruins você recebe num dia? É impressionante, gente. É impressionante. Você abre as redes sociais e você fica exatamente aqui essa palavra, perplexo. O que é perplexidade? É aquela coisa que para você não era para estar acontecendo, é o absurdo. Você fala assim, que absurdo isso. Então você está falando, isso é uma perplexidade. E a nossa vida está recheada dessas coisas. Nós olhamos, por exemplo, para o horizonte nosso, guerras próximos do país. Nós olhamos a notícia da economia, em maio aumentou o desemprego. Nós olhamos para as nossas aposentadorias, e a gente já não sabe mais se consegue aposentar. E a gente fica perplexos. Mas Paulo chama a nossa atenção e fala assim, olha, você está com seus olhos muito no presente. Você está com seus olhos muito no mundo material. Você precisa olhar para as promessas de Deus. Você precisa lembrar que você não é uma pessoa jogada na vida. Deus está cuidando de você. Deus está conduzindo a sua vida. Portanto, a sua confiança precisa sair de coisas que são falíveis, para ser colocado num Deus que jamais falhou nas suas promessas. E é por isso que Paulo vai dizer assim, olha, você vai receber no seu dia muita notícia absurda. Coisas que você falava, eu não acredito que está acontecendo comigo, isso é absurdo, eu estou perplexo. Paulo vai lá, vai dizer, isso é possível. Mas quem fica perplexo não é a mesma coisa de quem fica desesperado. Preste atenção nessa palavra, gente. Ela tem uma negativa aqui. Se você tira essa negativa, fica o quê, gente? O que é um desesperado? É alguém que não espera mais nada de bom. É alguém que perdeu inclusive a esperança. É alguém que perdeu a motivação. É alguém que não consegue olhar mais o futuro como algo que pode acontecer mudanças, e essas mudanças para o nosso bem. É alguém que não está mais com os olhos fitados na lâmpada que é para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então Paulo vai olhar para a gente e para a igreja de Corinto vai dizer assim, cuidado para que na hora que você ficar perplexo com alguma coisa, você não desespere. Sabe por quê? Eu queria repetir uma coisa que a Bíblia Sagrada vai dizer para mim e para você. E eu queria dizer para você que está no meio dessa perplexidade. A Bíblia diz que não há mal que vai durar para sempre. Que não há perda que vai ser eterna. A Bíblia Sagrada vai afirmar, porque Jesus Cristo veio, que todo o mal pode ser transformado em bem para a glória de Deus e para o nosso bem. E é por isso que a Bíblia Sagrada vai afirmar no Salmo 125, que os que confiam no Senhor, os que veem a perplexidade do mundo, mas não se desesperam, eles confiam no Senhor, porque eles são como o Monte Sião. O Monte Sião é aquele monte sobre o qual a cidade de Jerusalém está construída. Aquele monte, ele já foi na história alvo de muitas guerras. E ele nunca foi destruído e nem Jerusalém destruída. Vocês conhecem a história do mundo? Jerusalém, ela é requerida por 3 religiões pelo menos. Já teve guerras de todo jeito. Mas Jerusalém está lá. Está fincada no Monte Sião. Por quê? Porque Deus está sustentando todas as coisas. Então eu queria que se você pudesse levantar sua mão comigo e dissesse, Senhor, tem muita perplexidade no mundo. Só hoje eu experimentei várias. Mas me ajuda a viver com os olhos no futuro, na redenção do Senhor, para eu jamais me desesperar, para eu jamais me desesperançar. Isso é a vida proposta por Paulo. Não é uma vida de mentirinha, é uma vida de verdade, mas baseada na confiança que Deus jamais mudou.
Mas olha o que Paulo nos ensina ainda sobre essa vida que é vivida dentro de um tesouro dentro de um vaso de barro. É uma vida que a gente experimenta perseguição, mas não nos sentimos abandonados. Veja como faz parte da nossa existência passar por perseguição. Às vezes a gente começa a experimentar esse sentimento de perseguição no pré-primário. O seu filho talvez já está experimentando isso. Você tem uma criancinha pequena, 3 anos de idade, ele chega em casa com um arranhão. E você fala assim: o que foi, filho, que aconteceu? Foi o menino, mamãe. Que menino? Já tem um menino perseguindo. Já tem uma menina perseguindo. Isso está no ser humano. O nosso mundo é um mundo que a perseguição é algo muito real. Você vai para o mercado de trabalho, entra no primeiro emprego, aí você descobre que o mundo lá não é uma Disneylândia também. Que tem pessoas que querem puxar o seu tapete. Que tem pessoas que, se possível, vão dar um jeito de você sair de perto delas. E se tiver uma promoção disponível, ela vai engolir você com farinha. Não, com farinha é para os pernambucanos, né? Mas vai jantar você, porque ela não quer ver você por perto. A perseguição é real no nosso mundo. A gente vive perseguição dentro dos ambientes que só devia ter amor, que é a família. É ou não é, gente? Alguém já teve a bênção aqui de nunca se sentir perseguido por nada na família? Quando você era criança, o seu brinquedo era disputado, e quando alguém pegava ele, você se sentia perseguido já. Não é verdade? Porque é uma realidade de um mundo caído. Mas a Bíblia vai dizer assim: quem vive sob a perspectiva de um mundo só de agora, baseado nas coisas de agora, é alguém que vai alimentar: eu sou perseguido. Mas por quê? Porque ele não consegue ver que Deus tem um plano para a vida. E sabe de uma coisa? Quando Deus tem um plano na sua vida, e você se mantém fiel ao Senhor, pode vir perseguição de todos os lados. Deus vai cuidar de você, porque Ele prometeu nunca te abandonar. Lembra de José do Egito? Perseguido por todo mundo, inclusive pela família, mas Deus tinha um projeto na vida dele. E quem é amado por Deus, não se sente abandonado, não fica com aquele negócio de perseguição na cabeça. Não é aquele negócio: eu vou dar o troco, a hora que chegar a minha vez eu vou dar o troco. Não. Moisés vai olhar para as pessoas que perseguiram, melhor, José vai olhar e dizer assim: vocês usaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Aqueles que receberam a nova vida do Espírito passam sim por perseguição, mas jamais se sentem abandonados, porque sabem que tem um Pai no céu que vela por eles. Amém, gente? E Paulo termina explicando essa vida nova, essa vida que é um tesouro, mas está num frágil vaso de barro que é o corpo humano, dizendo o item: pode colocar o quarto, por favor? Deu um probleminha? Deu um probleminha? Mas daqui a pouco aparece. Paulo vai dizer: vocês em tudo são abatidos, mas não destruído. Abatido é uma coisa, destruído é outra. Paulo vai explicar que o mundo que nós vivemos, que experimentamos pressão, perseguição, descontrole, vai chegar uma hora que a gente vai sentir abatido. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Talvez você tenha vivido uma semana dificílima e as coisas afetaram você. As coisas afetaram a sua mente, afetaram a sua perspectiva de futuro. Você está se sentindo cansado. E Paulo vai dizer: num mundo que está contra Deus, isso é uma realidade, uma possibilidade. Mas o mesmo Paulo vai dizer: abatido sim, mas destruído jamais. Você já experimentou aquele sentimento de quando você vai para a oração e vai para a palavra de Deus para a meditação, e você fala: Senhor, só o Senhor sabe como está o meu coração nesse momento. Senhor, as coisas não funcionaram,
as coisas estão insistentemente não saindo como eu imaginei. Eu estou abatido, Senhor. Sabe, você que orou, falou: Senhor, prepara uma pessoa para mim, para eu viver um romance digno, um namorado que ame o Senhor e ame a minha vida, uma namorada que ame o Senhor e cuide de mim. Mas as coisas não caminharam do jeito que você pensou. Você fica abatido. Sabe quando você projetou uma vida profissional para te dar segurança, e até o momento estava seguro, mas daqui a pouco as coisas se perderam no meio do caminho, e tudo mudou de uma hora para outra, e você está num ambiente de insegurança, você está se sentindo abatido. Paulo vai olhar para mim, para você, dizendo assim: isso é possível, porque o mundo entristece a gente mesmo. Nós lidamos com mal, com pecado, com problema, com sofrimento. Porém, se os nossos olhos estiverem na palavra de Deus, e se a ressurreição e o Cristo ressurreto estiver direcionando a nossa vida, se nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, que Deus não perdeu o controle da história e nem da nossa vida, a gente vai passar por abatimento, mas jamais a gente vai sentir destruídos. Sabe por quê? Porque ninguém pode destruir aquilo que Deus está com as mãos sobre ela. E Deus está com as mãos sobre a tua vida. É por isso que o Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do... Ou seja, está protegido pelo Altíssimo. A sombra do Onipotente. O que significa a palavra onipotente? Aquele que pode todas as coisas, aquele que não falha, aquele que não tem limite. A sombra deste Deus onipotente, você vai descansar a sua vida e o seu futuro, porque você pode estar abatido, mas jamais destruídos, porque a mão de Deus está sobre você. E Paulo nos chama a viver essa alegria do Senhor, mesmo quando as coisas estiverem nos abatendo, porque ele vai lembrar que não há mal que dure para sempre. A Bíblia vai dizer que o dia mau chega para todo mundo, chega inclusive para quem é fiel a Deus, mas o dia mau não vai ser constante, porque Deus vai colocar um ponto final nele. Isso é viver com esse tesouro dentro de um vaso de barro frágil. É por isso que o Salmo vai dizer que o choro, o sofrimento, a frustração pode durar uma noite inteira, uma madrugada inteira, mas aqueles que estão vivendo na perspectiva de Deus, a alegria virá na manhã do dia seguinte. As coisas que nos foram roubadas pela maldade do mundo, pelo maligno, a promessa de Deus é: se nós andarmos com Ele, se nós confiarmos que isso é um tesouro que está em vasos de barro, Deus vai cuidar dessas coisas e jamais você vai se sentir destruído. Eu gostaria que você consolasse alguém que está perto de você e dissesse assim: você está abatido? Pergunta para a pessoa. Coisas te entristeceram essa semana? Você se sentiu mal? Pois é, a Bíblia diz que isso acontece, mas há uma perspectiva, porque as mãos de Deus estão sobre você. Você jamais vai se sentir destruído. Deus está levantando você, colocando você de pé, trazendo à memória o que te traz esperança, porque Ele é Deus, e Ele pode todas as coisas, e você vai descansar nas promessas dEle, para a glória de Deus. Amém, gente? Deus te abençoe, em nome de Jesus, que a palavra dEle seja vida e vida abundante. Abatido sim, destruído jamais.